Benvenute e benvenuti, amiche e amici di Caro Italiano. Bem-vindas e bem-vindos de volta, amigos de Caro Italiano. Hoje esse vídeo será em português porque eu pretendo dar algumas dicas para quem deseja começar a estudar italiano ainda esse ano. E dicas de curso mesmo. Na verdade, seria mais um direcionamento sobre como fazer a leitura das ofertas que vocês encontram na internet. Hoje em dia, quem quiser começar a estudar uma língua estrangeira, um idioma, tem muita sorte, porque a gente tem um acesso gigante à informação, mas, ao mesmo tempo, esse acesso gigante faz com que, às vezes, a gente, tipo, afunde na grande quantidade de informação, a gente anega realmente nas informações, sem conseguir muito bem discernir um conteúdo bom, a oferta de um curso bom, de um conteúdo de um curso ruim. Por exemplo, hoje em dia, se você abrir o Instagram e procurar alguma coisa de italiano, tem uma proliferação de pessoas oferecendo um conteúdo. E muitas vezes, sei lá, a gráfica cativante, o fato de ter uma tradução, são fatores atrativos para que você depois compre o curso oferecido por essas pessoas que produzem esse conteúdo. Eu tenho muito respeito por todos os professores que compartilham conteúdo na internet, mas a verdade é que também tem pessoas que, por uma razão ou outra, se improvisaram a dar aula de italiano, ou que, mesmo dando aula de italiano, não tem conhecimento muito grande das práticas didáticas, das técnicas didáticas, dos diversos métodos de ensino, e por isso o curso oferecido, mesmo a publicidade sendo cativante, acaba não sendo muito bom. Por exemplo, quantas publicidades do Instagram vocês já viram em que as pessoas falam palavras com tradução, mangiare e comer, sei lá, dormir e dormir, e com desenhos também, e listas de palavras assim, ok, podem até servir, mas a gente sabe, quem estuda didática das línguas, que você não vai aprender lista de palavras avulsas de um contexto, mas as palavras, elas sempre vão ter que ser aprendidas dentro de um contexto. Então, por exemplo, esse só para dar para vocês um exemplo de uma coisa que vocês podem achar cativante, mas que, na verdade, demonstra um escasso conhecimento daquelas que são as práticas didáticas para o ensino de língua. Ou, por exemplo, vocês já devem ter ouvido, não faça absolutamente isso quando você for para a Itália. Bom, a gente sabe que a aprendizagem de um idioma prevê também uma construção gradual de uma pragmática linguística, de a capacidade de saber o que é correto ou não é correto dentro de uma situação comunicativa, mas isso se desenvolve com o tempo. Então, mesmo que uma coisa não seja correta 100%, se a pessoa, do ponto de vista pragmático, das regras sociais, se você conseguir alcançar no momento o objetivo comunicativo, também não é tão grave. Óbvio que existem coisas que são mais graves que outras, mas é preciso também aqui medir, dar o peso certo para cada coisa. Então, também tem essa coisa meio que botar medo na pessoa, não faça isso, não diga isso, pare de falar assim. Não, a gente, no processo de aprendizagem, a gente vai falar errado, porque tem também uma fase de interlíngua em que a gente não fala nem exatamente a língua que estamos aprendendo e nem falamos a nossa, estamos meio que misturando, e essa é uma fase necessária para depois passar a fase em que você fala um idioma. Então, a primeira coisa, eu diria, de vocês checarem bem esse conteúdo, as propostas dos cursos, e tendencialmente checarem que se o método que é proposto não é um método comunicativo, mas, por exemplo, ainda é um método muito ligado à tradução, o tradutivo gramatical, vocês não escolhem esse método. Obviamente, a gente vai usar também a tradução no curso da aprendizagem, porque mesmo a gente abraçando o método, a abordagem comunicativa, você não vai ficar ligado à comunicação, à expressão
que você precisa para alcançar um objetivo comunicativo. Por exemplo, pedir um café. Você não vai só ficar ligado nessa expressão. Você, claro, vai estudar o léxico, vai estudar a gramática, mas ter uma atenção para o método. E também não confiar em que fala para você que vai deixar você aprender italiano em 3 meses, vai deixar fluente em 6 meses. Isso não é verdade. Você, em 6 meses, pode alcançar um bom nível de A1, quase A2, se você estudar com muita frequência. E se você também, mesmo não estudando com muita frequência, ainda estiver numa idade jovem, que a aprendizagem de idioma, de alguma maneira, é facilitada, ou se você tiver uma predisposição, ou se você, eu já dei aula para professoras de idioma, que já tinha 60, 65 anos, 70, e elas conseguiram com muita rapidez aprender, mas elas já eram professoras de idiomas, elas já tinham um conhecimento. Então, assim, primeira coisa, então, é ver exatamente o método que estão propondo e que esse método responda às suas exigências. Normalmente, o método mais comum hoje em dia, para quem precisa usar, aprender o idioma para viajar, para ter uma competência também intercultural, é o método comunicativo. Outra coisa, mesmo quando as pessoas propõem um método comunicativo, você desconfia de quem promete tornar você fluente de um jeito muito rápido. Outra coisinha, voltando nos métodos ainda, pode ser que algum método, como o tradutivo gramatical, que é o método mais antiquado, mais baseado na compreensão do texto, possa servir para você caso você tenha que fazer uma prova de proficiência para doutorado e mestrado, onde é preciso uma competência instrumental do idioma e não uma competência, digamos, ativa. Então, assim, sempre avaliar o método proposto com base naquela que é a exigência de vocês, tendo firme um conhecimento de que o método comunicativo, a abordagem comunicativa e a abordagem hoje em dia mais usada. E outra questão, não comprem cursos gravados. Assim, eu vejo uma proliferação de propostas de curso onde as pessoas gravam um certo número de aula e depois prometem alguns encontros ao vivo. Isso, na minha experiência, não funciona. Eu mesma tenho cursos gravados na Udemy, mas são cursos de apoio. Um curso de aprofundamento sobre o passato próximo, passato remoto, um curso de aprofundamento sobre culinária italiana, onde você aprende o italiano através da cozinha, então a gente aprofunda depois o imperativo e aprofunda o léxico. Mas cursos completamente gravados, onde a pretensão é você aprender o italiano desde o zero, com aulas gravadas, tendo só de vez em quando um encontro online ao vivo, isso não serve. Eu dou aula online, além de presenciais, mas a aula online eu sei que funciona muito bem, mas tem que ser ao vivo. Tudo aquilo que é gravado é algo que você vai usar como apoio, como aprofundamento, como forma de estudo autônomo, mas não pode ser o seu curso principal. Essa é a minha sugestão. Então, fazer o quê? Encontre um bom professor. Tem muitos professores bons saindo de universidades que fizeram italiano. Então, professores particulares, professores bons, onde você possa falar com ele diretamente sobre o método, suas necessidades, fazer uma aula experimental, né? Onde você vê se o método da pessoa encaixa com você. Aula experimental, detalhe, não significa que vocês não precisem pagar o professor. Vocês podem pagar o professor deixando claro que vocês vão fazer uma aula experimental, né? Outra coisa, os cursos do Instituto Italiano são cursos muito bons. Eu mesma já dei aula no Instituto Italiano, tem pessoas muito preparadas. O Instituto Italiano de Cultura do Rio dá aula online, por exemplo, também. Acredito que também o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. Ou tem outras escolas também muito boas, que não são Instituto Italiano, que o Instituto Italiano é órgão oficial do governo italiano para a difusão da língua e da cultura italiana no mundo, também dá aulas de italiano. Outras escolas têm profissionais muito bons. Então, não se dê, a minha sugestão,
Não se deixe atrair por uma estética boa, por uma publicidade boa, ou, sei lá, por listas de palavras, porque você acha fácil ter a lista de palavras, porque isso não vai determinar o seu sucesso na aprendizagem do idioma. O que vai determinar o seu sucesso na aprendizagem do idioma vai ser um bom professor, tá? E a sua dedicação continuada no estudo que você vai fazer com o professor. Então, por exemplo, você vai ter aula uma vez por semana, pensar que você vai dedicar 1 hora por semana, ou 40, 30 minutos para estudar as coisas que o professor passa para você. E depois, além disso, a sua dedicação com o estudo informal, que seria ver séries em italiano, escutar música, procurar artiguinhos, coisas na internet que você possa ler, consumir um conteúdo em italiano pela rede social e também aproveitar de todas as coisas que a cidade oferece. Mesmo estando no Brasil, tem a possibilidade de você fazer encontros mensais em bares, onde vocês podem fazer tandem. Tem pessoas que se encontram. Aqui no Rio tem um monte também dessas possibilidades. Então, procurar nos grupos onde tem a possibilidade de fazer essa troca, encontro ao vivo, onde tem alguém que queira aprender português e você pode trocar aprendendo italiano. Então, essa é uma parte de educação informal que você vai fazer como complemento ao seu estudo ou num curso que eu sugiro que seja ao vivo, mesmo que não seja presencial, você pode fazer um curso online, mas que seja ao vivo e com bons profissionais e conversar sobre o método, né? Então, desejo a vocês que pretendem estudar italiano ainda esse ano, que possam achar bons profissionais, bons cursos, que possam aprender muito e que possam também usar o meu canal Caro Italiano como canal de apoio para o aprofundamento e consumir conteúdos para além das suas aulas. Obrigada.